filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém? Vamos lá agora em 2 Reis. 2 Reis capítulo 4. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 3. Amém. Aleluia. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Amém? Agora vamos lá em... É rápido, irmão. É só para a gente poder entender aquilo que o Senhor quer falar com nós. Aleluia. Aleluia. Amém. É a palavra, né? Aleluia. Lucas. Aleluia. Lucas 18. Versículo 23. Lucas 18, versículo 23 diz assim: mas ouvindo isso ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Irmãos, aqui nós vemos a viúva de Serepta. Nós vemos Eliseu aqui sendo usado para abençoar essa viúva. E por que eu quis ler e falar a respeito dessa palavra, que foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração? Nós vamos ver 3 situações. Nós vamos ver 2 situações de 2 mulheres, 2 viúvas que estavam passando por necessidades. Só que a de Serepta, ela precisou acreditar naquilo que o profeta disse para ela não temer, para ela fazer o bolo para ele primeiro, depois fazer o bolo para ela e para o seu filho, que não faltaria farinha e nem azeite até que o Senhor mandasse chuva. Porque Elias tinha liberado uma palavra para Acabe que não choveria, e estava havendo seca, e havia fome, e essa mulher era viúva. E Elias foi de encontro a essa mulher. Nós vemos em 2 Reis, capítulo 4, uma viúva também, que ela vai ao profeta, e o profeta pergunta o que ela tem. Ela diz que só tem uma botija de azeite. E o profeta fala: vai para tua casa, peça vasos, não poucos. Entra dentro da tua casa, fecha a tua porta, você e seus filhos, e faz aquilo que tem que ser feito. Ela tinha uma única botija de azeite. E lá em Lucas vai falar do jovem rico. Então nós vemos aqui 3 situações, de 2 mulheres e de um rapaz que era muito rico. Mas a gente vê nessa palavra que as mulheres, elas precisavam acreditar, elas tiveram fé, elas confiaram naquilo que o profeta disse para cada uma delas. Mas nós vemos em Lucas o jovem rico se entristecendo, porque o próprio Jesus, que começa a conversar com ele, e ele começa a dizer que ele seguia tudo aquilo que a palavra mandava, ele seguia as leis, ele era obediente. Mas quando chegou na hora dele dar, ele se entristeceu porque ele tinha muitos bens. Ele não entendeu aquilo que Jesus, aqui era o próprio Jesus falando com o jovem rico. Porque como ele falou para Jesus que ele cumpria as leis, que ele fazia tudo correto, o Senhor pensou: eu vou fazer isso, vou dizer para ele, então agora só falta você vender o que você tem. E eu entendo aqui que não era isso que Jesus queria. Jesus estava provando aquele jovem. Jesus queria ver onde estava o coração daquele jovem. Então nós vemos aqui 2 viúvas que voltam para sua casa, confiando na palavra que o profeta liberou.
E nós vemos um jovem se entristecendo, porque ele não compreendeu aquilo que Jesus estava falando com ele. E eu fiquei me perguntando em que posição estamos. Em que posição estamos? Será que nós estamos na posição dessa viúva de Sarepta, que ela só tinha um pouco de farinha e um bocado de azeite para fazer aquele bolo para ela e para o seu filho, e ela achando que ela iria morrer? Nós estamos naquela palavra de 2 Reis 4, daquela mulher que quando o profeta pergunta o que ela tem, e ela diz que só tem a botija de azeite, e é liberada uma palavra para ela voltar para a casa dela, pedir os vasos e entrar para a sua casa. Ou nós estamos naquela palavra do jovem rico, porque aqui está falando de riqueza, mas quantas coisas nós temos na nossa vida e que nós não queremos abrir mão. Nós não queremos abrir mão. Tantas coisas que o Senhor tem requerido de cada um de nós, mas nós não queremos abrir mão, nós não queremos deixar. Coisas que muitas das vezes está nos fazendo mal, coisas que muitas das vezes está trazendo confusão, está trazendo discórdia, está trazendo infelicidade, mas nós não queremos abrir mão. Nós preferimos voltar para nossas casas entristecidos, sem querer abrir mão daquilo que o Senhor sabe que não está nos fazendo bem. Nós não queremos deixar. Mas nós sabemos que tudo isso não tem acrescentado nada em cada um de nós. Em que posição você está? Será que você está nessa posição? Do Senhor está requerendo, do Senhor está falando, acabou o tempo, já não é mais tempo. Vem! O Senhor chamando, o Senhor atraindo, o Senhor permitindo situações para nos atrair, e nós continuamos com o nosso coração duro, querendo sempre e rejeitando esse Senhor. Porque quantas coisas às vezes nós não estamos deixando e rejeitando a esse Senhor. Nós queremos ficar agarrados com aquilo que nos entristece, com aquilo que tem feito com que a gente sofra, com aquilo que não tem edificado as nossas vidas e nem as vidas daqueles que estão à nossa volta. Mas nós não queremos abrir mão. Então nós vemos aqui 3 situações que nós vemos o Senhor. Uma, ela teve que ter a atitude de ir ao profeta e de dizer, ó, meu marido morreu, o credor foi lá para levar os meus filhos, mas você sabe que ele era fiel, que ele era servo do mesmo Deus a qual tu serve. A outra, ela teve que estar em Sarepta, receber o profeta e crer naquilo que o profeta estava falando com ela, que era para ela não se preocupar, que era para ela fazer aquele bolo. Então muitas das vezes tem momentos da nossa vida que nós estamos vivendo isso. Tem momentos que nós vamos ter que ir. Tem momentos que o Senhor vai enviar pessoas para falar, para orientar, para nos dar uma direção. E nós só precisamos ter sensibilidade de ouvir e entender. Se o Senhor está falando isso, é porque Ele quer o melhor para mim. Ele quer o melhor para cada um de nós. Porque aqui a gente vê 2 viúvas, 2 mulheres necessitadas. Mas nós vemos o Senhor suprindo as necessidades dessas mulheres. Mas nós vemos nessas mulheres fé. Nós vemos nessas mulheres uma atitude, porque a de Sarepta teve um momento que ela teve que sair de dentro da sua casa para catar gravetos para acender o fogo. E é ali que ela encontra o profeta. A outra também teve que sair para ir de encontro ao profeta também. Uma foi ao profeta, Elias foi até a de Sarepta, e Eliseu liberou a palavra para a viúva do azeite. Mas nós vemos o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, porque todas as 2 estavam numa situação difícil. Uma achou que perderia os seus filhos para o credor, que tipifica Satanás. A outra achou que faria aquele bolo daquele dia, ela e o seu filho comeriam, porque estava no momento de seca, ela era uma viúva, ela não tinha bens, ela não tinha, ainda que ela até tivesse bens, era seca, e quando tem seca não tem plantação, não tem frutos. Todas 2 achando
que não tinha mais jeito e não tinha solução. Quem sabe nós não chegamos aqui nessa noite achando que não tem jeito e que não tem solução. Uma precisava crer e fazer o bolo. A outra precisava crer que aquela botija que ela tinha, que a Bíblia não diz qual era o tamanho, que não diz a quantidade de azeite que ela tinha, mas ela teve que acreditar que aquele azeite que ela possuía, encheria aqueles vasos, que o profeta fala, não peça poucos vasos, não, peça muitos vasos. E ela precisou acreditar que aquele azeite encheria aqueles vasos. Mas aí vem também o jovem rico, querendo herdar o reino dos céus, querendo salvação para a vida dele, orgulhoso porque ele estava cumprindo as leis, mas o coração dele ainda estava nas riquezas. Quantas das vezes o nosso coração ainda está no mundo, irmãos? Quantas das vezes nós queremos continuar no mundo, irmãos? Quantas das vezes nós queremos continuar sofrendo, irmãos? Mas não queremos aceitar esse Senhor. E eu te pergunto nessa noite, em que posição você se encontra? Porque aqui nós vemos o amor, a misericórdia e a graça. Eu não sei se você precisa de um socorro, eu não sei se você precisa de um escape, eu não sei se hoje você precisa ter atitude, eu não sei se é fé que está faltando em você, eu não sei se é sensibilidade para você entender que existe um Deus, que existe um Pai Celestial que nos ama, que tem tentado nos atrair de todas as maneiras. Eu não sei se você está na posição daquele jovem rico que não quer abrir mão das suas riquezas, que não quer abrir mão daquilo que pode estar satisfazendo a tua carne. Mas tenho certeza que quando está satisfazendo a carne, está matando o espírito. Está matando o espírito. O espírito não está prevalecendo. Quem está prevalecendo é a carne. Porque a gente vê o jovem saindo de perto de Jesus entristecido. Porque ele não queria abrir mão das riquezas dele. Vamos continuar entristecidos enquanto não entendermos que existe um Deus que tem o de melhor para cada um de nós. Enquanto não entendermos que tem um Deus que supre as nossas necessidades, não só terrenas não, irmãos. Ele supre as nossas necessidades espirituais. Porque não vai adiantar nada, como a Bíblia diz, a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa alma, a nossa salvação. Não adianta, muitas das vezes, amontoarmos riquezas terrenas e não termos um Deus para conduzir a nossa vida. Um Deus para, no momento difícil, te consolar, te confortar, te ajudar. Por isso que nós vemos tantas pessoas perdidas, tantas pessoas aflitas, tantas pessoas em depressão, tantas pessoas desistindo de viver. Em que posição você se encontra? Porque se for fé ao Senhor, Ele diz, se nós não temos fé, para a gente pedir a Ele. Se é ousadia, você pode pedir a Ele. Se é atitude, você pode pedir para Ele te ajudar a ter atitude. Atitudes de tomar decisão. Atitudes de fazer a vontade do Senhor. Porque aqui nós vemos que essas mulheres, elas foram agraciadas. Essas mulheres, nesse momento difícil, o Senhor ajudou essas mulheres. A gente vê que o Senhor não deixou com que elas perecessem. E assim tem sido com cada um de nós. Porque quando nós temos esse Senhor fazendo parte da nossa vida, eu acredito que todos nós que estamos aqui já vivemos alguma situação que a gente tem certeza que se Deus não tivesse entrado para nos ajudar, nós teríamos perecido. E graças a Deus por isso. Porque no momento difícil, no momento da adversidade, no momento que a situação, que a gente sabe que não vai mudar de uma hora para outra, mas a gente tem um Deus que nos dá força. Nós temos um Deus que nos coloca de pé. Nós temos um Deus que nos encoraja a não desistirmos, a confiarmos até o final, que Ele tem solução, que Ele pode resolver. Porque aqui nós vemos o Senhor dando vitória para essa viúva de Sarepta. A gente vê o Senhor dando vitória para essa viúva, que o credor queria pegar os seus filhos. A gente vê o Senhor mudando a situação, porque para uma, o profeta disse que a farinha
chuva de novo na terra. O outro, a gente vê Eliseu liberando uma palavra, porque quando ela enche aqueles vasos, que ela volta ao profeta, o Senhor fala: vende, paga as tuas dívidas e viva do que sobrar. A gente vê uma mudança, a gente vê uma transformação, mas a gente vê também em Lucas 18 um jovem que não consegue compreender que era aquele que era dono do ouro e da prata que estava falando com ele. A única coisa que o Senhor queria que ele fizesse: eis-me aqui, Senhor. Se for necessário, eu vou vender. Mas eu tenho certeza que se ele falasse isso, o Senhor ia falar: filho, não é isso que eu quero, eu não preciso. Eu só estava te provando, porque aqui essas mulheres, elas foram provadas a crer que aquela palavra que estava sendo liberada tinha efeito. Ia ter efeito para a vida delas, porque elas estavam necessitadas. Elas precisavam de um socorro. E quantas das vezes o Senhor não tem nos socorrido? Quantas das vezes o Senhor não tem se feito presente nas nossas vidas? Quantas das vezes o Senhor não tem nos dado escapes, livramentos? Quantas das vezes o Senhor não tem intervido em situações que só Ele pode? Porque nós não podemos. Ainda que a gente fale, ainda que a gente ache. Mas se o Senhor não for à nossa frente trabalhar, principalmente no coração do homem, não vai ser aquilo que eu falo, não vai ser aquilo que você fala. Mas nós vemos o Senhor aqui cuidando. Não importa a posição que você esteja, o importante se é na posição da viúva de Sarepta. Se o Senhor já liberou uma palavra que não vai faltar, se o Senhor já disse para você que Ele está no controle, que Ele não perdeu o controle, creia! Se Ele falou que está cuidando, é porque Ele está cuidando. Se Ele falou que vai livrar, é porque Ele vai livrar. Se Ele falou que vai libertar, é porque Ele vai libertar, porque Ele pode. Ele pode fazer. A única coisa que nós precisamos é crer. Porque se essas mulheres não tivessem crido, elas não tinham vivido o milagre delas. Se elas não estivessem ali sensíveis, se elas não estivessem ali naquela situação, mas tendo certeza de quem tinha liberado a palavra, porque ainda que fosse Elias, mas foi o Deus que ele ia servir, que liberou aquela palavra através dos lábios de Elias, para que pudesse se cumprir. Não era mérito de Elias, não era mérito de Eliseu, mas do próprio Deus, cuidando e liberando uma palavra de bênção, de provisão, de socorro para aquelas mulheres. Então nós precisamos saber aonde nós estamos encaixados. E se nós estamos na posição do jovem rico, é tempo de abrirmos o nosso coração. É tempo de entendermos que se o Senhor está requerendo algo de nós, se o Senhor está falando abra a mão, se o Senhor está falando dê, é porque Ele sabe o porquê que Ele está falando isso. Sempre o Senhor vai nos provar, irmãos. E é triste quando a gente não é aprovado por Deus. Porque esse jovem rico, ele não foi aprovado. Porque ele não compreendeu aquilo que o Senhor estava falando com ele. Aquilo que ele queria. Que era ver onde estava o coração dele. Não é mal nenhum você enriquecer, você prosperar, não. Seu coração só não pode estar nisso. E aqui o Senhor só falou: então vende, abençoa os pobres, dê aos pobres e me segue. Mas ele tinha muita coisa. E às vezes o que a gente está carregando é só luta, é só adversidade, é só choro, é só lágrima, é só perdas. Mas a gente não quer Jesus. A gente não quer seguir Jesus. A gente muitas das vezes acha que está seguindo Ele à distância. Ou a gente acha que está seguindo quando o calo vai apertar um pouquinho. Mas Ele manda seguir a Ele. Então é uma palavra, são 3 palavras de reflexão. Uma palavra onde a gente possa se encaixar e entender aquilo que o Espírito está falando nessa noite. Se Ele está falando que Ele está cuidando, creia que Ele está cuidando. Se Ele está falando que Ele vai abrir, creia que Ele vai abrir. Se Ele está mandando você dar alguma coisa, ou abrir mão de alguma coisa, ou entregar no altar do Senhor alguma coisa, porque às vezes, irmão, o Senhor quer a entrega do teu coração.
O Senhor quer que você se entregue para Ele. Eis-me aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque a vontade dele, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Mas nós não queremos viver essa vontade boa, perfeita e agradável. A gente quer lutar. A gente quer sofrer, a gente quer padecer, a gente quer ser humilhado, a gente quer ser escorraçado. E o diabo vai fazendo a gente mesmo de gato e sapato. Porque quando estamos enfrentando luta na presença do Senhor, diante do Senhor, Ele conforta. E a gente entende que não é o inimigo, não, é o Senhor nos provando, é o Senhor permitindo situações, porque nós não temos mais compromisso com o adversário da nossa alma, então ele não tem poder, porque nós não estamos de qualquer maneira de nos fazer de gato e sapato, mas quando nós não estamos na mão desse Senhor, ele entra a hora que ele quer e faz a arruaça que ele quer sim. Porque só tem um que tem poder de combater a nossa carne, é o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus habitando e sendo alimentado através da palavra, através do nosso comprometimento, através do nosso relacionamento com Ele para combater a nossa carne. Então que nessa noite você entenda, compreenda aquilo que o Senhor está falando. Porque para uma viúva, o profeta teve que ir de encontro a ela. Mas ela teve que preparar o bolo dentro da casa. A outra, ela teve que viver o milagre dos azeites, das botijas, dos vasos, dentro da casa. O que você quer para a tua casa? O que você tem pedido a esse Senhor? Qual tipo de mudança você deseja? Porque para ter mudança, a gente precisa também ter atitude. A gente precisa querer se comprometer. A gente precisa querer também cumprir aquilo que o Senhor tem dado como direção para cada um de nós. Aí sim, ainda que você não veja mudança momentânea, tão rápido, mas você vai ter paz, você vai ter equilíbrio, você vai ter alegria, você não vai ficar entristecido porque você vai entender, não, Deus está no controle, Ele não perdeu o controle. Então vai chegar um momento que Ele bota um basta, e vai chegar um momento que essa situação, Ele vai reverter essa situação. Então é diferente. É diferente do que você ter uma atitude como jovem rico, se entristecer por não querer abrir mão daquilo que o Senhor está mandando você abrir mão, daquilo que não está te fazendo bem, daquilo que não é o principal para as nossas vidas. Porque tantas coisas que a gente não quer abrir mão, tantas coisas que a gente acha que é importante, a gente só acha importante porque a gente ainda não conheceu a esse Senhor. Porque a gente ainda não vive diante desse Senhor. Porque quando a gente conhece, quando a gente passa a vivenciar com Ele, a gente começa a entender e a gente começa a deixar para trás aquilo que não condiz com a palavra, aquilo que não vai ferir mais a palavra, aquilo que não vai ferir mais o Espírito Santo de Deus, aquilo que não vai fazer com que ninguém que esteja à nossa volta sofra, principalmente a cada um de nós. E é isso que o Senhor quer de cada um nessa noite. Se você está nessa posição de viúva, se o Senhor já liberou uma palavra, ah, mas eu estou enfermo, mas o Senhor já falou que Ele é o médico por excelência. Às vezes a gente vai sentir, e o diabo vai tentar fazer com que a gente fique atormentada por estar sentindo dores. E ele vai querer nos aprisionar. Mas que no nome de Jesus, lembra daquilo que o Senhor tem falado contigo. Lembra da palavra que o Senhor liberou. Se Ele falou que vai fazer um milagre dentro da tua casa com aquilo que você tem, creia. Se é com essa botija, vai ser com essa botija. Se é com a farinha, como é bom. Às vezes eu oro por algumas pessoas, o Senhor é nítido falando, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. E é lindo, irmãos. Porque não é a economia, não é você estar empregado, não é você estar tendo salário, não. É a bênção estar sobre a tua vida. É a bênção que o Senhor já derramou. E se Ele está falando que não vai faltar, creia que não vai faltar. Ele falou para essa mulher, para essa viúva de Serepta, através de Elias, não temas, faz o bolo primeiro para mim, não vai faltar farinha. E não faltou, irmãos, não faltou. O credor não levou os filhos da viúva. O jovem rico não conseguiu entender
Que seja a noite de você querer abrir mão daquilo que o Senhor está falando para você abrir. Se o Senhor estiver te chamando, não tenha medo. Venha. Venha do jeito que você está e deixa Ele fazer a obra. Por quanto tempo mais a gente vai ficar resistindo o poder de Deus? Eu costumo dizer o que a gente precisa mais passar para entender que existe um Deus fiel e poderoso que quer cuidar de cada um de nós. Então que nessa noite, eu vou fechar, irmãos, que foi o que o Senhor colocou no meu coração, em João 4,4. Era necessário o Senhor passar em Samaria. É necessário nós termos chegado aqui nessa noite, porque o Senhor está passeando no nosso meio. Foi necessário o Senhor ir a Samaria falar com uma mulher, que no capítulo 4, do versículo 19 de João 4, ela reconhece ele como um profeta. Aleluia. Era o próprio Jesus falando com aquela mulher. Era necessário. Tem coisas, irmão, que é necessário que passemos. Era necessário ele passar por aquele lugar, porque havia uma mulher que precisava ouvir que ele tinha uma água, e que quando ela bebesse daquela água, ela não teria mais sede. Aquela água ia saciar a sede daquela mulher, para que ela pudesse entender que todo tipo de vida que ela tinha vivido até aquele dia, o Senhor estava mostrando para ela que era uma vida que não glorificava o nome do Senhor, mas o que Ele estava apresentando para aquela mulher ia mudar a vida daquela mulher, ia transformar a vida daquela mulher, ia libertar a vida daquela mulher, ia preencher aquele vazio, ia saciar aquela sede, para que aquela mulher pudesse entender que valia a pena seguir aquele mestre. É necessário. Tem situações que é necessário que passemos. Outras o Senhor já não tem mais para nossas vidas. Eu sempre digo, tem situações que o Senhor já não tem mais para nossas vidas. Mas enquanto não entendermos, enquanto não formos sensíveis para aquilo que Ele está falando, vamos continuar passando. É questão de tempo. E não adianta às vezes a gente falar assim, não, mas eu não vou mais fazer. Irmão, tem muita gente não querendo fazer. Muitas pessoas que sofrem, choram, não querendo fazer. Mas essas pessoas não sabem que existe um mundo espiritual. Essas pessoas não sabem que muitas das vezes a legalidade, quando ela é aberta no mundo espiritual, só o Senhor é poderoso para fechar essa legalidade. As pessoas não entendem que a gente precisa desse Senhor para que essas legalidades possam ser fechadas, para que no mundo espiritual o adversário da nossa alma não consiga mais entrar na vida da gente, fazer o tipo de arruaça que ele tem feito, nos escravizar, nos usar, nos fazer de gato e sapato. Só quando nós entendermos o amor desse Senhor para a nossa vida. Então foi necessário o Senhor passar por Samaria. Foi necessário o Senhor falar com o jovem rico. Foi necessário Elias falar com a viúva de Serepta. Foi necessário Eliseu liberar a palavra para a viúva que estava vivendo a necessidade, aquela situação dos credores. Então é necessário ouvirmos a palavra, porque a palavra vai dizer que nós estamos limpos. Só tem algo que é poderoso para nos limpar. É a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que sara. É a palavra que confronta com cada um de nós. É a palavra que alimenta cada um de nós. Porque nós estamos aqui, nós nos esforçamos, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos merecedores, não é porque nós somos especiais, não. É uma graça não merecida, e aí a gente começa, através da palavra, a ter entendimento, e a gente começa a buscar o quê? Aquilo que é melhor para a minha vida. Aquilo que traz alegria. Aquilo que me traz paz, independente das minhas adversidades, independente dos problemas que eu posso estar vivendo. Porque nós temos problemas, irmão. Vamos continuar tendo problema. Mas o diferencial é a presença desse Espírito em nossas vidas, nos consolando. Como o Senhor falou aqui através de Elias, não temas, prepara o bolo primeiro para mim. O que você tem? Eu tenho azeite, vai para a tua casa, peça vasos. É tão lindo quando nós temos essa palavra.
E graças a Deus tem um Senhor tentando a todo tempo nos atrair. E Ele fala para aquele jovem, Ele fala quando o jovem se afasta triste. É tão difícil aqueles que têm riqueza possuir o reino dos céus. Às vezes não é nem riquezas, irmãos. É pecado mesmo, que é bom, mas que o fim é a morte. É o que a palavra de Deus diz. O fim é a morte. E são mortes, irmãos. Às vezes não é morte de você morrer, não. É de alma, é de espírito. É você não ter paz, é você não ter alegria, é você não estar satisfeito com nada, é você viver murmurando, é você viver reclamando, é você viver perturbando você e aqueles que estão à tua volta. Porque a pior coisa, irmão, a pior coisa para um ser humano é não ter paz. Porque a pessoa, quando não tem paz, ela tira a paz de todo mundo. Ela perturba todo mundo. Ela consegue estragar todo o ambiente aonde ela chega. Mas graças a Deus o Senhor já nos deu a paz, nos trouxe a paz. E que nessa noite, que essa palavra, que você entende em que posição você está. Se for do jovem, ainda está em tempo de você largar tudo aquilo que ele está mandando você largar e se aproximar dele. Se são as viúvas, vive o teu milagre. Se é a farinha, se ele está falando que não vai faltar, creia. Você pode falar assim, mas eu estou com pouca coisa. Mas antes de acabar o pouquinho que tem, o Senhor vai mandar a provisão. Porque Ele é fiel. Vamos ficar de pé. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor.